16 e o 17. Aleluias. Ruth, capítulo 1, 16 e 17. Aleluias. Toda honra ao Senhor. Amadas, fique ligada, porque Deus já está trabalhando, Deus já está movendo milagres aqui. Amém? Ruth 1. Se você puder ficar em pé, vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abra o seu coração, para que você possa receber tudo aquilo que lhe foi preparado para este dia, para esta conferência tão maravilhosa. E que você esteja disponível ao Senhor. Que nesta manhã você possa proferir ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou disponível, eu estou aberta para receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para mim. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor, 16, disse porém Ruth: não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Glória a Deus, pode se assentar, a pastora já orou. Aleluias. O tema, que está nesta conferência, está falando sobre uma história, está ali também em Jeremias capítulo 11, versículo 29 e 11, que diz que o Senhor, Ele bem sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, e Ele diz que são pensamentos de paz e não de mal. E quando eu orava para este dia, para esta ministração, o Senhor falou muito ao meu coração sobre Ruth, esta mulher que nós conhecemos tanto, sobre esta história que impacta o nosso coração, quando nós debruçamos sobre o livro de Ruth, e não só lemos como um livro de história, mas meditamos ali buscando uma revelação da parte de Deus, e também uma direção para as nossas vidas nos dias de hoje. E eu já digo para você que há uma direção para você. Aleluia, você que adentrou aqui, que está talvez com o teu coração apertado, passando por adversidades, conflitos, aflições, eu quero dizer, não fique aborrecida mais, não te preocupe mais, sabe por quê? Porque se Deus está permitindo, é porque Ele tem algo grande para mover na sua vida através de tudo isso. O tema da minha mensagem para esta hora é Ruth, a fidelidade que reescreve destino. Aleluia, Ruth, a fidelidade que reescreve destino. E eu quero crer que nesta manhã o Senhor está reescrevendo um novo destino para a sua vida. Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida. A palavra me mostra que não há caminho que Deus não pode abrir. Jesus diz em João 14, 7: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E nesta manhã está escrito, está sendo aberto e construído um novo caminho de história para você. Aleluia, caminhos que muitas das vezes nós não compreendemos, percursos, quilometragem que nós seguimos, mas uma coisa é certa: confie no Senhor e Ele tudo fará. Aleluias. A palavra nos mostra aqui Ruth, ela nascendo nos dias dos juízes e em um tempo de crise. Ruth, ela surge num tempo de crise, e onde há fome e confusões espiritual. E quando nós olhamos para este livro e começamos a meditar nele, o Senhor nos mostra como que a fidelidade a Deus e aqueles que são de Deus nos leva a caminho seguro. Ainda que os caminhos sejam de perigo, ainda que os caminhos sejam desafiadores, mas se é Deus que está nos levando, Ele garante a chegada, Ele garante a segurança. E eu estou aqui ministrando, mas com uma voz profética para a sua vida nesta manhã. O Senhor, a partir de agora, Ele assume todo o perigo. Ele assume todo o perigo e todo o risco que você tem passado, porque Ele inverte, Ele reescreve o destino. Aleluia, se for preciso, Ele apaga, Ele rasga as folhas passadas
E ele começa a escrever uma nova história. Aleluia. Fala-se também no livro de Ruth, nós nos deparamos aqui sobre Belém. Belém é a casa do pão que ficou sem pão. O lugar onde era um lugar farto, um lugar onde havia pão, passa a ficar sem pão. E Elimeleque, Noemi e seus filhos, eles saem então de Belém, porque ali havia acabado o pão. E eles passam a ir buscar recurso, buscar um novo tempo, uma nova história em Moabe. O que é Moabe? É uma terra estrangeira, é uma terra desconhecida, é uma terra onde eles não nasceram, eles não cresceram, eles não têm a cultura, eles não falavam como eles falavam, mas eles foram para um tempo, aleluia, de refúgio. Eles foram para buscar recurso, e talvez isso não é estranho falando aqui numa igreja de imigrantes, aonde estamos aqui, estão aqui em busca de recurso, de uma nova história, de uma nova esperança, de um novo tempo, de um novo destino. E eu quero dizer para você, se você tem passado por lutas, adversidades, não se assuste, porque faz parte do percurso. O que faz a diferença é quem caminha com você, é quem passa com você, e é quem garante a tua história. E se você está em Cristo, você já venceu, você já venceu, você já venceu. Aleluia. Neste contexto, Moabe era uma terra de provisão temporária. Era um lugar onde, uma terra estrangeira, que esta família sai de Belém por causa da crise, por causa do ciclo que Belém estava vivendo, e eles vão atrás de uma provisão temporária. Mas nesta família, aonde foram buscar a provisão temporária, ali se torna então agora, depois de algum tempo, um cenário de luto. Por quê? Porque Elimeleque e seus 2 filhos vêm a falecer. E a palavra nos mostra que esses 2 filhos haviam casado com 2 moabitas, havia casado com 2 moças ali da terra, Orfa e Ruth. Então, quando a palavra vai nos descrevendo e vai nos mostrando o contexto e o texto dos acontecimentos, num período pequeno que eles estavam ali, os filhos já casados, morre Elimeleque, e em seguida os seus 2 filhos morrem. E o que se fica? Fica 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E quando Noemi se depara com aquela situação, certamente ela começa a buscar a presença de Deus para entender o que ela poderia fazer. Sabemos que a terra de Moabe era uma terra idólatra. As noras de Noemi haviam sido tiradas da casa de seus pais, que eram pessoas idólatras, tinham outra cultura, tinham outros deuses. Mas desde que essas 2 moças, elas estavam na casa de Noemi, elas começaram a aprender um novo destino nas suas vidas. Elas começaram a conhecer um Deus vivo, um Deus verdadeiro e um Deus poderoso. E ali elas passaram a compreender e a viver segundo a fé daquela mulher Noemi. E quando Noemi se depara com a solução, ela recebe uma notícia que as coisas em Belém melhorou, que a crise, o dia mau, o dia da crise havia passado. E o que ela decide? Ela decide voltar para Belém. Ela decide então voltar para a casa do pão. Mas ela já era uma mulher avançada em idade, e segundo a tradição, a lei, os costumes, se ela tivesse um filho, esse filho casado, e esse filho viesse morrer, e se ela fosse nova, ela poderia ter um filho, e se essa nora quisesse esperar para casar com o filho, sim, ou se ela tivesse um filho pequeno, esperaria para casar. Mas como Noemi mesmo deixa claro, ela já era uma mulher avançada em idade, e certamente tanto Orfa como Ruth, elas não iam querer esperar, se fosse o caso, ela ter uma criança, essa criança crescer para depois ela se casar. Então Noemi, ela é muito clara, ela é muito objetiva. Ela chama as suas 2 noras e fala para elas: olha, os meus filhos morreram e eu já sou avançada em idade, e vocês também não iriam esperar se fosse o caso. Então volte para a casa de seus pais e procure um novo casamento. A palavra do Senhor diz que quando ela fala assim com as suas noras, elas choram, elas começam a chorar e prantear. E
E ela continua falando, dialogando com elas. E Orfa toma uma decisão. Qual? Então voltar para a casa de seus pais. E o que eu aprendo aqui, abrindo um parênteses, que Orfa, na realidade, ela era, como que eu posso usar aqui a expressão? Ela admirava o Deus de Noemi. Ela admirava a cultura e a tradição, mas ela ainda não havia conhecido nem experimentado. Sabe por quê? Porque quem experimenta o amor e a presença de Deus não troca por mais nada. Quem experimenta a verdadeira glória de Deus, ela não olha mais para trás, ela não negocia, ela não faz questão de voltar atrás. Ela é como Ruth. Ruth, ela toma uma decisão que não mostra somente o amor dela a Noemi, mas o relacionamento que ela havia criado com Deus de Noemi. Ela havia mostrado que a maior comunhão dela não era com Noemi, mas era aquilo que Noemi havia passado para ela. E deixa eu te dizer algo: se você tem experimentado verdadeiramente a presença de Deus, nada e nem ninguém te tira dela. Aleluia! Não é dia de crise, não é dia de necessidade, não é dia de dificuldade, não são dias de perseguição que te tiram da casa e da presença de Deus. Aleluia! Porque aquele que te chamou, aquele que te salvou, Ele é poderoso, Ele é tremendo para fazer o impossível. Ei, a palavra do Senhor diz em Romanos diz, capítulo 4, versículo 11, que o Deus que nós servimos, que o Deus que nós amamos, Ele chama as coisas que não são como que se já fosse, o teu milagre está acontecendo, o teu milagre, eu sinto o cheiro de milagre, oh Espírito Santo. Ele está chamando a existência. Ele está chamando a existência a cura. Oh, Ele está chamando a existência, oh, que o preto da escuridão saia e que o colorido entre na tua vida. Há novas cores, há nova esperança, há um novo tempo. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Enquanto eu prego, Jesus toca. Enquanto eu prego, o Espírito Santo, Ele trabalha aonde o homem não pode entrar, aonde o natural não consegue chegar. Quando você sair daqui desta conferência, você vai sair diferente. Quando você se levantar desta cadeira, a glória de Deus, ela estará impregnada na tua vida. E enquanto você está aqui adorando, o Senhor visita a tua casa, o Senhor visita a tua família, o Senhor visita o teu... Ei, não vai ficar assim, diz o Senhor. Eu vou fazer reboliço. Haverá reboliço dentro da tua casa, haverá reboliço no teu lar. Tu e a tua casa viverão um novo destino, diz o Senhor. Há um novo destino sendo escrito, há uma nova história sendo escrita. Eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Noemi ouve que o Senhor visitou Belém. Ela ouve que o Senhor teve compaixão e benevolência do seu povo e volta a trazer pão e alimento e provisão. E o que Noemi decide então voltar? Então ela falou com as suas noras, mas quando, aleluia, ela chega a Ruth e fala com Ruth, a palavra do Senhor diz que Orfa vai tranquila e volta. Por quê? Porque ela não estava enraizada. A pessoa, quando ela não está enraizada, qualquer vento a leva. Eu moro num sítio lá em Criciúma, é Criciúma e Sara. E esses dias deu um pequeno tornado, tem dado umas coisinhas assim lá esses dias. E tinha uma árvore, e uma árvore muito já de alguma idade, uma árvore bonita, era como se fosse uma árvore ipê. E no meio da tempestade,
aquela árvore grande, aquela árvore que trazia flores bonitas, aquela árvore que trazia sombra, aquela árvore que hospedava tucanos, vários tipos de passarinho que temos lá, pica-pau e tantos outros pássaros lindos. Eu da janela eu olho e o vento arranca e ela tomba. E quando eu olho, eu disse: meu Deus, ou o vento é muito forte, ou essa árvore tem alguma coisa errada. E quando eu olho, a raiz dela era completamente rasa. A raiz dela não era para baixo, a raiz dela era para os lados. A raiz dela não era estruturada, a raiz dela era rasa. E o primeiro vento forte que ela não era acostumada, que passou, arrancou. Não importa não é necessário ter beleza. O que é importante não é a beleza, não é o exterior, mas é o que nós carregamos dentro de nós. O que revela o verdadeiro exterior é aquilo que está enraizado dentro de nós. Aquelas duas noras eram tratadas da mesma maneira. Aquelas duas noras receberam o mesmo discipulado, o mesmo ensinamento, o mesmo alimento, o mesmo amor. Mas somente aquela que decide caminhar com Cristo é decisão. Renúncia é decisão. Virar a página não é a mão de Deus, é a tua decisão. E quando Ele decide, Ele pega a tua mão e Ele vira a página. Não espere que Ele vai virar sozinho. Ele diz: eu tenho uma nova história. A minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas antes diz que nós precisamos renovar a nossa mente e não nos conformar com este mundo, nem que no que há nele. Aleluias. Então, o Senhor nos ensina coisas profundas e poderosas. Então nós temos que estar o quê? Não somente ouvindo, mas absorvendo. Não somente ouvindo, mas meditando e sugando. Uma árvore, uma planta, quando você vai molhar ela suga, a sua raiz suga toda a árvore. E nós não podemos ser, pastora, cristãs, mulheres rasas, porque vem o vento da dificuldade, vem o vento que o imigrante passa, o vento da saudade, o vento da dor, o vento da ansiedade, o vento da tribulação, ventos de crise. E se você não estiver profunda em Deus, qualquer vento te leva. E foi o que aconteceu com Orfa. O primeiro vento da dificuldade a levou. Ah, mas ela tem livre-arbítrio, você também tem. Mas a tua decisão, ela define o teu destino. O que nós estamos vivendo hoje foi decisão nossa ontem. E você é responsável pelo teu hoje. Nós somos responsáveis pela história que está sendo escrita na nossa vida. É você que escolhe o texto, é você que escolhe o tipo da letra, é você que escolhe. E é você também que escolhe quem vai ser o autor. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e é mesmo. O nosso coração, ele só caminha em concordância conosco se ele estiver enraizado na palavra. Se o nosso coração, a nossa mente, ela não é mais dominada pelas nossas vontades, mas ela é dominada pela palavra de Deus. E para isso precisa ter profundidade de comunhão, profundidade de humildade, profundidade de submissão a Deus e profundidade com o Espírito Santo. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Então, quando nós entendemos e descobrimos a maneira que Deus faz, a maneira que Deus trabalha, nós ficamos impactados. Por quê? Porque quando chegou em Ruth, Noemi ficou esperando ela dizer: eu também vou. Mas não sabia Noemi que ali havia alguém que verdadeiramente havia entendido o propósito do céu. Que o salvo, o justo, ele não vive por vista, mas ele vive por fé. E Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E qual era a direção que Ruth tinha? Qual era a afirmação que Ruth tinha? Que Noemi estava viúva, que não tinha mais filhos, mas ela tinha Deus, mas ela tinha Deus, mas ela tinha Deus. Ela tinha tudo que as duas precisavam.
Muitas das vezes você pode olhar para a direita e para a esquerda, não tem pessoas, não tem amigo, não tem família. Talvez você está ladeada de pessoas, mas o silêncio da tua alma, ela ecoa com o silêncio daquilo que você não consegue ouvir. E quando você diz, eu estou sozinha, uma voz do céu ecoa dizendo, não, eu estarei convosco, eu estou contigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinha, você não caminha sozinha. Há um Deus poderoso que caminha com você. Há um Deus poderoso que caminha com você e te dá direção. Aleluia, glória a Deus. Então nós nos deparamos com Ruth, viúva, sem filhos, que ela não havia tido filhos com seu esposo, sem futuro. Então ela estava viúva, sem filhos, sem uma concretização do amanhã. Mas sabe o que ela tinha com ela? Um coração fiel. E quando nós carregamos conosco um coração fiel, nós atraímos o favor de Deus. A sua fidelidade, a sua submissão a Deus atrairá as bênçãos do Senhor. Nós não temos que correr atrás de bênção. Eu vou lá na igreja para receber uma bênção. Não diga isso. Diga assim, eu vou lá adorar Jesus, eu vou lá agradecer a Jesus, eu vou lá buscar mais de Deus, eu vou lá ser cheia do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28:2, que se você ouvir a voz do Senhor, você obedecer a palavra do Senhor, Ele diz, eu ordenarei para que as minhas bênçãos te persiga e te alcance. Efésios 1:2 diz que todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos que nós precisamos e almejamos, elas foram conquistadas por Cristo Jesus naquela cruz. Então todas as bênçãos que você precisa, que você deseja, elas estão em Jesus. Então o que eu faço? Agarre com Jesus e seja abençoada. Caminhe com Jesus e seja alcançada por todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. Aleluia. Então a fidelidade, amadas, ela decide destino. Está doendo? Seja fiel. Está difícil? Seja fiel. Está sendo perseguida? Seja fiel a Deus. Continue perseverando, continue orando, continue no lugar que Deus tem te colocado. Porque o nosso negócio não é com os que se levantam, o nosso negócio é com Deus. É Deus que define a nossa história. É o Senhor que entra na nossa casa. É o Senhor que trabalha no coração da nossa família. É o Senhor que opera o seu querer na vida do esposo, do filho, da filha, do patrão, seja lá de quem for. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Fidelidade. Romanos 1:16, Ruth 1:16, onde nós vimos, quando Noemi achou que voltaria sozinha para Belém, Ruth se levanta e diz para Noemi que ela não voltaria para a casa de seu pai. Ou seja, os deuses, os costumes e as tradições pagãs não faziam mais sentido para alguém que verdadeiramente havia conhecido o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. E talvez vamos aqui imaginar, ilustrar, conjecturar que o órfão chama ela e diz assim: se esse Deus fosse fiel, nunca havia acabado o pão em Belém. Se este Deus fosse fiel, nunca havia levado os nossos maridos e o nosso sogro. Ei, aleluia, nós não temos que medir o nosso amanhã com aquilo que aconteceu ontem. Nós temos somente que aprender erros para não cometê-los novamente. Mas nós temos que estar pronto a não olhar para trás, amados, para trás, nem para pegar impulso. A direção é para frente. É para frente que se anda. É para frente que corre. É para frente que decide. É para frente. É para frente. Oh, glória. Oh, a decisão de Ruth em seguir Noemi foi a chave que moveu os céus em favor de Ruth. Porque até então Ruth era viúva. Noemi, sua sogra, uma mulher já avançada em
idade que não tinha plano de casar e ter mais filhos. Então o que Noemi disse? Ruth, tu queres ir comigo, mas eu não tenho nada a te oferecer. Mas aonde estava o coração de Ruth? No Deus Todo-Poderoso, no Deus que Noemi ensinou ela a confiar, no Deus que Noemi ensinou que ele abria mar vermelho, que ele trazia a existência que não existia, o Deus do maná, o Deus da coluna de fogo, o Deus dos codornizes, o Deus que transformou a água amarga em água doce. Está difícil? Olha para Deus, porque Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Aleluia, há uma provisão para a tua vida, há um recurso para a tua vida, há um novo destino para aquela que decide ser fiel, ainda que a circunstância seja o contrário. Ei, deixa Deus ser Deus na sua vida, ainda que tudo tente provar o contrário. Oh, glória! Oh, Belém e Moabe. Belém, a casa do pão. Moabe foi a região temporária que ela passou lá, mas foi aonde levou o que Noemi mais amava, a sua família. Mas Deus não permitiu que ela voltasse sozinho. Deus deu a Noemi o recurso chamado Ruth. Haverá sempre um recurso no retorno. Haverá sempre uma chave especial da parte de Deus quando você virar a página. Mais uma vez Noemi estava virando a página e voltando para Belém, não sabendo o que lhe esperava. Mas agora ela voltava com uma moça que era viúva de seu filho, e a única esperança que Noemi tinha era confiar em Deus. E eu te pergunto, o que fazer quando não saber o que fazer? Continue confiando, continue crendo, continue esperando, continue determinando. As coisas espirituais, elas acontecem de repente a cura chega, de repente a provisão chega, de repente o documento chega no teu inbox, de repente aquilo que parecia que não era, não é, né? Por quê? Porque a Bíblia diz, mais uma vez, que o Senhor chama as coisas que não são como que se já fosse. Vem milagre, vem resposta, passa a existir o inexistente. Tem milagre acontecendo aqui. Tem milagre acontecendo lá atrás. Tem resposta chegando aqui. Tem poder de Deus se manifestando. Oh, nesta manhã é manhã de você glorificar, já a virada da tarde. Nós estamos virando um ciclo, uma página, saindo da parte da manhã e entrando na parte da tarde. E toda virada, toda mudança de ciclo passa a ser profético para aquela que crê. Há um ato profético para a sua vida. As coisas que ficaram para trás já são passado. Rabai xeremando rohápia. Ariamanagasúbia. Aleluia. Belém e Moabe são lugares que fala sobre o perigo de sair da casa do pão. Talvez Noemi, Elimeleque e seus filhos poderiam ter esperado um momento de crise. Todas nós passaremos por um momento de crise. E entenda uma coisa, nós não podemos arredar, como diz o mineiro, né? Nós não podemos arredar o nosso pé até que Deus permita. Ei, é tempo de crise, não arrede o pé, diz o Senhor. Não seja oprimido pelas ameaças. Não seja assustado pelos riscos. Se você é fiel a Deus, confia naquele que é o dono da fidelidade. Se você tem sido fiel a Deus de todo o teu coração, há um Deus que peleja por você, há um Deus que cuida de você. Nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, Ele não nos livra das aflições, mas está escrito em João 16:33, no mundo, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele está dizendo, amadinhas, vocês terão aflição, mas antes da aflição chegar, se apegue com a minha paz, se apegue com a minha segurança, se apegue com o meu amor, se apegue com as promessas, se apegue com a minha palavra. Por quê? Porque quando a aflição chegar, tu saberá que eu já venci ela, eu já destruí ela, eu já bati ela.
Aleluia. Só vai permanecer aquele que crê, aquele que acredita e aquele que decide permanecer, ainda que o cenário seja contrário. Aleluias. Glória a Deus. Então fala sobre o perigo de sair da casa do pão e a importância de voltar ao centro da vontade de Deus. Eles haviam buscado um refúgio, buscado uma solução em Moabe. Mas quando ela decide voltar, quando Noemi decide voltar, pensando que voltaria sozinha, Deus ali dá a Ruth. E ela disse: Ruth, eu não tenho filha, eu não tenho casa, eu não tenho nada para te oferecer. Mas ela carregava com ela a autoridade e a presença de Deus. E é esta segurança que Ruth queria estar. Esta é a nossa segurança. A nossa segurança não é governo, não é documento. A nossa segurança não é o dólar, a nossa segurança não é um nome importante. A nossa segurança é o Senhor na nossa vida. A nossa segurança é o inferno saber que nós estamos seladas pelo Espírito Santo e que o nosso nome, antes de estar escrito em qualquer lugar na terra, está escrito no livro do céu. Tu és minha, tu és selada, tu és escolhida, tu és protegida. Aleluia, a palavra do Senhor diz que aquela que é de Deus, o maligno não toca. Ah, mas o inimigo tem tocado. Não peque, tenha medo do pecado, não do diabo. Tenha medo do pecado e não do diabo. Ah, mas tem gente que só quer. Ah, eu vi um vulto. Ah, estou sentindo uma pressão, ora por mim. Não adianta orar. O diabo é a mosca. O pecado é o lixo, é a basura. Adianta expulsar a mosca se não tirar o lixo? Ah, eu vou jogar um veneno e vou matar a mosca. Vem outro bando. Porque cada circunstância atrai o seu objetivo. Aleluia, o lixo fala sobre o pecado. E se tem o pecado, pode matar o diabo, pode derrubar o diabo, pode aprisionar o diabo. Vem outra falange. Então o que eu tenho que fazer é ficar pedindo oração, pedindo para ungir. Você pode derramar um litro de óleo na tua casa. Se não tirar o pecado, nada muda. No entanto, que se você limpar o latão, deixar cheiroso, nem precisa se preocupar com mosca, porque mosca gosta de sujeira, não de limpeza. Então, quer ter paz? Tenha limpeza espiritual na tua vida. Seja uma mulher cheirosa do perfume de Cristo. Seja uma mulher que decida caminhar na presença do Senhor. Não olhe por aquilo que é material, olhe por aquilo que é verdadeiro. Porque é o verdadeiro que atrai a verdadeira riqueza. Há restituição, há um novo destino para a sua vida. Há momentos em que Deus permite a fome para nos trazer de volta ao lugar da promessa. E muitas das vezes Deus permite a tribulação, Deus permite o vento forte, Deus permite as ameaças, para que você se revele aonde você está firmada. Se é nas vozes estranhas, ou se foi na promessa que Deus te deu, na palavra que Ele liberou sobre a tua vida. O justo não anda por vista, mas ele anda por fé. Aleluias, glória a Deus. E a providência no acaso. E Ruth vai com Noemi para a terra de Belém. As duas sem ele nem beira. Ruth foi ver o que ficou lá do seu marido. Noemi voltou para saber o que restou no tempo da fome de Alimeleque. Mas quando elas chegam lá, havia surpresas de Deus. Todas as vezes, pastora Rebeca, que uma mulher que tem fidelidade a Deus, que se posiciona, mesmo em meio de dores, meio de dificuldades e tribulações, mas ela se posiciona, não porque é agradável ou confortável a ela, mas por causa de Deus. Deus, Ele imediatamente, Ele começa, pastora Gisele, a mudar cenário. Ele começa a ordenar que as páginas comecem a se mover. Ele começa a ordenar que os anjos peguem a borracha celestial e começa a apagar aquilo que te ocidou. Nesta manhã o Senhor diz que Ele já está começando a apagar. Ele já está começando a apagar. Ele está apagando aquilo que te traz dor. Está escrito
grito: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá esperança. E há uma palavra de esperança para você nesta manhã. O seu casamento não vai acabar, tu não vai voltar, não vai parar, você vai se levantar e o Senhor vai romper as barreiras da tua vida, porque nesta manhã há uma porção especial para quem decide voltar a Betel. Betel, pastor Ezeli, é a casa do pão, a casa do alimento, a casa da segurança, a casa que estabelece a herança e a aliança. Aonde o Senhor estabeleceu a aliança, aonde o Senhor estabeleceu a herança, sempre haverá welcome, sempre haverá seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu acredito que os anjos diziam: ei, seja bem-vinda de volta. Aleluia. O Espírito Santo de Deus se move aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele quer curar o teu coração. Ele quer derramar a graça dEle sobre a tua vida. Ele quer fortalecer as suas emoções. Ele quer te fazer uma mulher que consiga sentir verdadeiramente a presença que Ruth experimentou e nunca mais largou. Oh, glória! E a palavra do Senhor diz que quando ela chega, isso é muito forte, amados, que eu vou falar. Quando ela chega sem viúva, estrangeira e pobre. Ela chega para fazer o que lhe aparece. Mas a palavra do Senhor nos mostra que quando Ruth, ela pisou em Belém, Deus já havia preparado tudo. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu gosto muito de olhar para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, homens extremamente fiéis a Deus. Aleluia, o que me encanta é o rei, quando Daniel estava ali dentro daquela cova, o rei agoniado com medo de Daniel ter sido morto. Ele é o primeiro no início da manhã, da madrugada, ali chegar onde estava a cova dos leões e gritar lá de fora. Olha da maneira que o rei diz: Daniel, será que o Deus que tu serve continuamente há de ter te livrado dos leões? Ele testemunhou a respeito da fé de Daniel. O que ele mostra? Que Daniel servia a Deus continuamente. Não era só no dia do luto, dia da dor, da dificuldade, do aperto. Era continuamente, 3 vezes ao dia. Daniel, ele ia para o seu quarto e ele orava a Deus. E o que Daniel diz? Rei, vive o rei. O Deus que eu sirvo enviou seus anjos e me livrou, porque viu em mim inocência. É por isso que nós temos que andar em fidelidade. Porque é fácil dizer: Deus vai me livrar da cova dos leões, Deus vai me livrar da fornalha. Mas por que Deus livrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque viu neles inocência, fidelidade, posicionamento. E é isso. Fidelidade, posicionamento, renúncia é o que faz você ser blindada pelo próprio Deus. Você pode sentir o calor do vento, você pode sentir o calor do fogo, você pode sentir os bafos dos leões, mas em ti ele não toca, em ti ele não toca, em ti ele não toca, porque tudo nesta terra é limitado pela ordem de Deus. Então o que atraiu? A fidelidade de Ruth atraiu a redenção. O que você tem atraído para a sua vida? O que você tem atraído para a tua casa? Quais são as suas atitudes? Quais têm sido os seus... Porque o teu comportamento, as tuas atitudes revelam a tua paternidade espiritual. Estar aqui não quer dizer que você é. Se eu for numa garagem, eu estou numa garagem, mas eu não sou um carro.
A Bíblia nos ensina que Jesus vai vir buscar aí uma igreja dentro da igreja. E nós temos diversos ensinamentos a respeito disso. E qual é a palavra do Senhor para nós? Perseverar. Persevera na dor, na aflição, na angústia, na necessidade. Persevera na abundância, persevera em Deus. Porque foi isso, é isso que nós aprendemos aqui. Nós vemos que a mentoria de Noemi para Ruth ensinou a ela a ter uma vida de posicionamento. Porque quando Ruth dá a direção quando Noemi dá a direção que ela vai tomar, voltar para Belém, e diz para as noras, volta para cá de seus pais, a órfã, como ela não era convertida, ela era convencida, ela voltou. Porque quem é convertido fica, e quem é convencido é levado pelo vento. Por qualquer palavra, por qualquer atrito, por qualquer dificuldade. Mas Ruth não. Ruth, ela não estava preocupada se talvez ela passaria necessidade, se ela viveria o resto da vida, só ela e Noemi. Ela disse, eu quero morrer onde tu morreu, eu quero ser enterrada onde tu foi enterrada. Por quê? Por causa da segurança que ela entendeu que Deus dava para Noemi. É isso que nós temos que entender, a segurança quem nos dá é Deus. A nossa segurança como imigrante aqui é Deus. A nossa segurança não está em coisas, circunstâncias ou pessoas. A nossa segurança, ela está do Senhor, ela vem do Senhor. Então o segredo da tua vitória é você se apegar em Deus. É você se apegar no Senhor. Aleluias. E quando elas chegam em Belém, elas chegam ali meia, despreparada, desprevenida. Mas não existe acaso para um Deus que é atento. Talvez você diz, eu não sei como vai ser, mas se você é fiel, Deus já preparou tudo. Eu não sei como vai acontecer, só segue o ritmo de Deus e desfrute da promessa. Eu quero liberar uma palavra profética para você nesta manhã. Desfrute da promessa, desfrute da palavra, desfrute daquilo que tem sido liberado sobre a tua vida deste altar. Porque passa céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais vai passar. Passa lei, passa governo, passa crise, passa dificuldade, mas a palavra do Senhor não passa. E sabe o que é mais lindo? Pode arrebentar esse mundo, mas nós estamos desfrutando a palavra. É tempo de crise, vamos passar, mas daqui a pouco, no ressoar da trombeta de Deus, no ressoar da trombeta de Deus, aqueles que permaneceram fiel, aqueles que perseveraram, eles serão arrebatados, arrancados, e nós seguiremos desfrutando da eternidade que está proposto para a nossa vida. Isso aqui vai passar, mas a palavra do Senhor, ela é eterna sobre a nossa vida. Então não se entristeça, amada, com luta, adversidades faz parte. Aleluia. Mas o que é permanente é a promessa. E Ruth, ela desfrutou, sabe do quê? Da presença de Noemi, que carregava a comunhão de Deus. Ela confiou em Noemi? Confiou, mas por quê? Porque Noemi confiava em Deus. As tuas companhias, as pessoas que você caminha com ela, companhias, elas provarão aonde está a tua confiança. Aleluia. Aleluias. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, Ele é tão tremendo, que Ele nos ensina a confiar em todo o tempo em Deus. Então em Belém, ela vai e ela recomeça. Belém é lugar de recomeço. Ela recomeçou do zero. Como? Ela foi colher espigas como pobre, mas com nobreza e caráter. Olha que lindo. Ela voltou com Noemi, e ela voltou e foi fazer o trabalho que era mais pobre, juntar espigas que ficavam para trás. Falando numa linguagem mais fácil, pegando migalhas de que sobrava. Mas quando você faz um trabalho, ainda que seja simples, mas que haja honestidade, caráter e fidelidade, rapidamente Deus muda a história.
rapidamente. Sabe por que Deus permitiu? Para que ela fosse provada na fidelidade que ela manifestava através das suas palavras. Porque dizer eu vou contigo, onde você comer eu como, onde você é fácil, mas na hora do vamos ver. Então, pode esperar que Deus vai permitir a hora dos vamos ver. Se você vai continuar fiel no dia da dor. Se você vai continuar louvando no dia da dor. Se você vai continuar confiando e cantando hinos de adoração. Aleluias. E Noemi e a sua nora, elas voltaram, mas voltaram confiando no Senhor. Ruth fez um voto radical, né? Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Mas o que eu vejo isso? Eu vejo ela decretando, eu vejo ela declarando uma palavra profética. A partir de agora eu não serei mais moabita. A partir de agora eu não serei mais filha de pagã. A partir de agora eu serei filha do teu Deus. A partir de agora o teu Senhor será o meu Senhor. Eu não sou mais uma pagã. Eu não sou mais uma adoradora de qualquer Deus. A partir de agora eu adoro o Deus de Israel. Eu adoro o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aconteça o que acontecer, eu decido permanecer. Decida permanecer, decida permanecer, decida permanecer. Aleluia. Então ela começa do zero, mas ela é provada e manifesta a nobreza do seu caráter. Que coisa linda. Será que se todas nós formos testadas aqui, será que fluirá a nobreza do nosso caráter em Cristo? Porque é isso que dá o empurrão da vitória na nossa vida. Por acaso entra aonde? No campo de Boaz. Boaz, ele era parente de Noemi, né? E o caso é a capa da providência. Ela poderia ter ido em outros campos, mas ela foi logo no campo de milho ali de Boaz. Por quê? Porque ela foi uma coincidência, porque ela achou, não, porque Deus estava guiando ela. Amados, o segredo é isso. Quem está te guiando? Quem está te conduzindo? Lembra quando Ezequiel foi colocado diante do vale de ossos secos? A palavra do Senhor diz que a mão do Senhor o tomou. E quando a mão do Senhor o tomou, ele começou a ser guiado pelo Espírito de Deus. E quando ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o que o Espírito de Deus fez? O Espírito Santo começou a guiar ele e levar ele ao redor do vale, para ele ter a dimensão da dificuldade que estava diante dele. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus não nos deixa confundida e nem enganada. Ela vai te revelar o problema, ele vai te mostrar o problema, mas ele te dá a solução. E a solução está onde? No mundo? Não, na palavra. Aleluia. Quem está te guiando? Quem está te conduzindo? Quem está te convencendo? Quem caminha com Cristo não anda por coincidência, anda por direção e provisão. Você não teve uma provisão por acaso. Você teve uma direção de Deus. Você não entrou nessa porta porque alguém se compadeceu de você, mas porque Deus te viu primeiro. Deus e Deus está te contemplando agora. E seja qual for a causa e a necessidade, Ele tem a solução, Ele tem a resposta. Ele é o esconderijo. Salmos 91 diz que o Senhor é o nosso esconderijo, e Ele vai te esconder, Ele vai te proteger, Ele vai te blindar, mas Ele vai se manifestar para que um novo destino seja dado e concluído na sua vida. Uma nova história, uma nova cor, um novo perfume tomará conta da tua vida, do teu casamento, da tua vida emocional, sentimental, dos teus filhos. Porque quem guia a nossa vida, Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Ruth encontra favor não por sorte. Cristão não anda por sorte, mas por fidelidade. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Como Deus é lindo, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso.
como Deus, Ele guia as nossas vidas. Então ali a fidelidade que ela encontrava já estava chamando a atenção no céu. A fidelidade dela já havia atraído a Deus e o Senhor já havia ordenado em favor dela. Em Belém, ela recomeça do zero, mas não sabia ela que dentro de poucos dias o zero não existiria mais na sua vida, e ela entraria em um lugar de abundância, provisão e profético. Oh, há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Boaz, parente remidor, reconhece ela, e quando ele olha para ela, o que ele vê nela? Lealdade. Ele a elogia por ela não ter abandonado a sogra, ainda que a sogra não tinha mais nada para oferecer para ela. Sabe quem verdadeiramente nós somos? Nós não somos aquilo que nós falamos, porque o que nós falamos é pensado, é construído. Nós somos aquilo que nós reagimos. A nossa reação é o nosso verdadeiro caráter. Aleluia! E Ruth reagiu imediatamente: eu não vou. E ela vai e chega, e o que tinha para ela, catar espigas, se humilhar, fazer o trabalho de pobre, mas era a realidade dela. Mas ela entendeu que poderia ser naquele momento. Sabe por quê? Eu acredito que Ruth sabia que por causa do Deus da sua sogra, todas as duas poderiam ser surpreendidas. E eu costumo dizer que nós temos que determinar aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Aleluias, aleluias. Então, por acaso, ela entra no campo de Boaz. Ele a elogia ela por causa da sua lealdade, por ser uma mulher amorosa, que reflete o quê? O coração de Deus. Ela não pensou nela, ela pensou em acompanhar Noemi. E o maior reflexo na nossa vida de Deus é o amor, é nos preocupar com o próximo. Quando nós nos preocupamos com o próximo, nós estamos manifestando o coração de Deus na nossa vida. Quando nós nos preocupamos com aquilo que tem ao nosso redor, nós estamos mostrando que nós não vivemos por egoísmo, nós não vivemos por razão, mas nós vivemos por fé. Aleluias, glória a Deus. Boaz, ele responde com integridade, e nenhuma porta aberta por Deus pede atalho de desonra. Ela não foi humilhada por Boaz, ela não foi desonrada, mas ela foi redimida. E assim fomos nós, queridas, por Jesus. Assim nós fomos recebidas por Jesus. Aleluia. O remidor mais próximo recua. Boaz assume a causa. O amor que não teme custa. Boaz lutou por ela. Boaz foi em quem realmente tinha o direito de redimi-la. Mas Deus já tinha preparado. Deus já tinha preparado a geração de Ruth. Enquanto você está aqui, Deus, Ele posiciona a tua geração. Ele posiciona as tuas promessas. Se o louvor quiser subir para me ajudar. Oh, aleluia, aleluia. A história termina, aqui eu estou resumindo. A história termina como Ruth, aquela que chegou como pobre, aquela que chegou como imigrante, aquela que chegou viúva, sem esperança, é deparado com a resposta da sua lealdade, a sua fidelidade, e Deus dá a ela um casamento digno. Boaz o recebe como esposa, Boaz a aceita. Por quê? Porque ele disse, a lealdade dela a Noemi o impactou. A fidelidade e o amor no coração dela era digno de ser acolhida, era digna de ser amada e era digna de ser recompensada. A recompensa para você nesta manhã. Ruth, a Moabita, entra através desta lealdade na genealogia de Davi, de Cristo. Deus transforma, amadas, fome em pão, luto em cântico, migalhas em mesa de honra. Eu não sei qual é o contexto hoje da tua história,
Eu não sei se você está passando por humilhação. Eu não sei se você está passando por lutas. Eu não sei se você está passando por dificuldade. Mas isso não é nada diante do teu posicionamento diante de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quando eu me posiciono em Deus, Ele muda a história. A sua história, quando você se apega a Deus de Noemi, sua história, ela encontra o Boaz de Deus. Aleluia! Quando a sua história se apega com Deus de Noemi, você se encontra com Boaz de Deus. Boaz é aquele que redime, aquele que alcança, aquele que acolhe, aquele que provê o amor, a misericórdia, o favor. Há um favor estendido para você nesta manhã. Há uma resposta de Deus para você nesta manhã. E a palavra diz, Abacuque disse que o justo viverá pela fé. Aleluia. No Novo Testamento diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você neste momento, que está disposta a permitir que através da tua fidelidade hoje e a partir de hoje, o Deus de Israel, o Deus desta igreja, Ele comece agora a reescrever uma nova história, um novo destino para a sua vida. Há Rutes aqui nesta manhã, há Rutes aqui nesta tarde. Aonde a Ruth haverá Boaz, aonde a Ruth haverá Boaz. Deus quer mudar a tua história. Deus quer inverter o teu destino. E eu quero orar por mulheres que chegaram aqui nesta manhã abatidas, sem entender a direção da qual o Senhor está dando para a sua vida. O Senhor já está começando a reescrever a sua história. As coisas velhas se passaram e tudo se fará novo. Há um novo destino, há uma nova direção. Há um novo cântico, um novo sorriso. Há uma nova provisão, uma nova promessa, um profético para a sua vida. Todas as mulheres aqui são salvas. Há alguma mulher aqui que está afastada dos caminhos do Senhor? Se houver, vem aqui que eu quero orar por você.